Mães, geralmente é a vocês que cabe a educação dos filhos, sobretudo no capítulo modos à mesa, arrumação do quarto, etc. Não sejam preguiçosas. É mais fácil fazer que ensinar. Mas tenham coragem. Ensinem. E comecem cedo para que os bons hábitos se tornem uma segunda natureza e não um procedimento para se ter só na frente das visitas. Seja rigorosa. Eles vão te odiar, às vezes. Você vai querer esganá-los frequentemente. Faz parte entre as pessoas que se amam. Mas um belo dia alguém vai dizer o quanto seu filho é educado, prestativo, gentil, querido. Você vai desmaiar de surpresa e felicidade. Eu nunca me esqueço da história daquela mãe que se dirigiu a uma especialista de boas maneiras para saber com que idade deveria colocar seu filho no curso. Ao saber que o futuro aluno estava com 3 meses de idade, ela respondeu: mas talvez já seja muito tarde. Não morra de vergonha se seu filho deu um vexame na frente dos seus amigos. Não valorize os erros nem dê bronca em público. Nunca trate a criança como se ela fosse uma débil mental. Elas entendem tudo. Use sempre um bom vocabulário. Isso aumenta a capacidade linguística das crianças. E não fique para morrer de culpa se algum dia precisar frustrar seu filho, tipo promessa que não pôde ser cumprida, etc. Apesar do que dizem os especialistas, uma frustraçãozinha de vez em quando prepara a criança para aprender a suportá-las quando no decorrer da vida elas, infelizmente, acontecerem. O palavrão é dito por todos, até em televisão, escrito nos jornais, etc. Pretender que uma criança não repita é puro delírio. Vamos moderar. Mas a regra de ouro seria: palavrão, na linguagem corriqueira, é uma coisa, mas não pode ser usado jamais na hora da raiva, da briga. Isso vale também para os adultos. Ensine. Obrigue seus filhos a cuidarem da bagunça que fazem. O copo de Coca-Cola, de volta para a cozinha. A revistinha que acabou de ler, para o quarto. Os milhares de papeizinhos de bis, amassar e jogar no cinzeiro. A lista não tem fim, porque a imaginação de uma criança para instalar o caos onde quer que esteja é também infinita. Alguns mandamentos. Não sair para se servir correndo na frente dos outros. O ideal, aliás, seria que as crianças, até uma certa idade, fizessem as refeições antes dos adultos, com as mães ali ao lado, patrulhando as boas maneiras. Não deixar cair um grão sequer na mesa. Não encher demais o prato. A fome no mundo, etc, etc. Se encher, que coma tudo. A partir dos 5 anos, não cortar a carne toda de uma vez. 5, talvez eu tenha exagerado. 7. Não misturar carne com peixe, macarrão com farofa, etc. Isso é cultura. Pedir licença para se levantar quando a refeição terminar. Pode alegar que precisa estudar. Para evitar aquela tortura de ficar na mesa até a hora do café. Um suplício. Não bater a porta do quarto com estrondo, nem quando brigar com o irmão. Só gritar se for por mordida de cobra. Ficar mudo, estático, dentro do elevador. Não chamar a amiga da mãe de tia. Aliás, não chamar ninguém de tia, a não ser as tias de verdade. E só, para deixar bem claro, tia Rosina, tia Helena, nunca tia só. Eu adoro bebês. Quando começa a idade da correria, eu confesso que já adoro um pouco menos. Eu tenho que dizer isso bem baixinho para não ofender as mães. Vamos então falar dessa fase sublime. Elas gostam de passar no espaço de 15 centímetros que existe entre o sofá e a mesa. Brincam de pique numa sala de 2x3. Colocam a cadeira na frente da televisão. Se penduram nos lustres. Pintam as paredes da sala, o teto, etc, etc. E tudo aos gritos. Eu penso que esta talvez seja a fase de maior energia do ser humano. É a idade da guerra dos travesseiros, das almofadas que vão pela janela. Jovens pais adoram
essas traquinagens. Tudo bem. Mas não ache estranho se um de seus amigos não curtir tanto quanto você essa fase tão adorável dos seus filhotes. Crianças são difíceis mesmo. É preciso muita paciência para aguentar o que elas frequentemente aprontam. Mas as crianças crescem. E um dia querem trazer a namorada para dormir em casa. Dinheiro para o motel só se você der. Então o que fazer? Claro, a gente compreende a situação, mas, francamente, ter que cruzar no corredor com a gatona despenteada, que a gente mal conhece, de camiseta e escova de dentes na mão, talvez perguntando: tia, dá pra me emprestar uma escova de cabelo? Ok, dá. Tá. Mas e se você tem 3 filhos? Vão ser 3 gatonas? Acho que eu liberaria a casa nos fins de semana e iria dormir no sofá da casa da minha mãe, ou uma amiga, ou no banco da praia, deixando a garotada à vontade. Eles e eu numa boa. Mas só até domingo às 19 horas, nem um minuto a mais. E mesmo os filhos mais modernos costumam ser caretésimos em relação às suas próprias mães. Portanto, vá anotando. Na frente dos filhos, mãe não namora, não toma mais de um drink, não fala que acha o Jeff Bridges um tesão. Perdão. Mãe não pronuncia essa palavra, nem sabe o que quer dizer. Não usa minissaia. Não pode adorar Madonna, só pode gostar de Roberto Carlos, Julio Iglesias. Eles te amam, mas essas preferências sempre incomodam. Nem amigos comuns se deve ter, por precaução. Portanto, quando o destino colocar vocês na mesma festa, pareça o que eles querem que você seja. Anule-se. Tenha pouquíssima personalidade. Faça o tipo distinto e alegre. Se possível, use uma peruca grisalha. Seja discreta e assexuada. Tenha poucas opiniões. Se enturme com os mais velhos e trate os mais jovens como se fosse assim uma tia simpaticona. Nada mais. Ria das histórias deles e não conte nenhuma sua. Mãe não tem passado. Só fale de receitas, crianças, se ofereça para levar um vestido na costureira para consertar, tenha bons endereços para fornecer, dicas de cozinha. Conte como era o mundo do seu tempo. Seus filhos vão adorar. E depois dessa festa, vá correndo tomar um uísque duplo no bar do Guncho para não ter um infarto. Em compensação, na frente dos netos, faça tudo o que não deve e muito mais. Netos costumam adorar avós. Digamos, fora dos padrões. É que eles sabem que vão poder contar com elas como fortes aliadas nas crises de caretice dos pais. Cruel? Não. Apenas verdade. E mais. Isso é que faz o equilíbrio